A inflação chegou para ficar. Agora não tem mais volta. Ela já se instalou nos alimentos e vai se espalhar agora por toda a cadeia de produção do Brasil. Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos entender o que está ocasionando essa inflação e qual é a perspectiva e projeção que a gente tem para 2025, já que 2024 já superamos o teto da meta. Vamos juntos? A gente inicia logo falando sobre a carne do final do ano. No início do governo, Lula disse que nós iríamos comer picanha num churrasquinho feliz da vida. Pelo visto, o fato não se concretizou porque o governo continua gastando, a questão fiscal vem extrapolando os limites e os juros vêm subindo. E com a impressão de dinheiro, de capital e empréstimo exacerbado, o reflexo é aumento de preços. E tá aí, ó, carne de festa de final do ano sobem 12% em 2024, diz Abras. Olha, isso aqui é 29 de novembro. Já quando eu fui agora, essa semana, no mercado, já percebi que esse aumento estava maior. O mais importante é entender que isso não é pontual. Primeiro, a inflação chega nos alimentos. Como eu já disse em vídeos anteriores, é o ciclo mais rápido entre você plantar, comer, plantar, comer. É muito mais rápido esse ciclo do que o ciclo que você compra o seu automóvel, a sua geladeira, a sua televisão, a sua toalha ou a sua cadeira, a sua mesa, seu sofá. São produtos que você não compra com tanta velocidade, tantas vezes. Já a alimentação, você vai pelo menos, no mínimo, 2 vezes no mercado ao mês. Então você tem um giro muito rápido, então ela reflete rápido o aumento dos preços. Mas a questão no Brasil hoje é que isso já chegou nos alimentos e agora está chegando na cadeia inteira. Está lá. No CNN Economia diz o quê? Mercado aumenta a previsão para juros, inflação e dólar em 2025 após a apresentação do pacote fiscal mostra focos. Sim, o pacote fiscal que o Haddad apresentou em cadeia nacional, como eu já fiz em vídeo anterior, parecia uma peça publicitária, onde ele era o quê? Parecia que ele estava se candidatando a presidente, quando na realidade ele era um ministro da Fazenda tentando apresentar um pacote fiscal de corte de gastos. O que não ficou claro, foi um fiasco total e refletiu aonde? Diretamente no mercado, não confiando mais na questão fiscal do governo. Com isso, os juros subiram e tudo na economia vai subir de preço. Como sempre, a máquina de propaganda do governo, através de seus jornalistas bem remunerados, já começaram a fazer aquele malabarismo para dizer o quê? Que está tudo bem. Então tá lá, Miriam Leitão dizendo: semana em que o desafio será explicar melhor as medidas, superar o pessimismo. Olha, explicar melhor que medidas. O que o governo está fazendo em prol da população, em prol da economia, que possa melhorar a situação de aumento de preços? Nada. Superar o pessimismo. Por acaso tem alguém otimista com a economia? Alguém está vendo junto ao comércio, junto ao seu negócio, uma melhoria? Ou o que a gente está vendo, como por exemplo, junto aqui da minha pequena empresa, é os insumos sempre aumentando de preço, os problemas sempre aumentando, os valores aumentando, a população com menos dinheiro no bolso, o cliente com mais dificuldade de te pagar, e ela quer o quê? Otimismo? Fica muito difícil. E hoje a Selic já está apresentando taxa de juros em elevação. Está lá o pré-fixado para 2027 14,30 e o 2031 14,04. Fatalmente teremos um grande aumento de taxa de juros na próxima reunião do Copom. E a previsão para 2025 é que a taxa de juros continue aumentando, salvo se o Galípolo simplesmente, como eu já fiz em vídeo anterior até, dizendo que o Galípolo é realmente aquele que está com a granada no colo. Será que ele vai implodir ou não? Será que ele vai detonar a granada ou não? Ele vai ser técnico ou vai ser político? Porque, como nós vimos junto ao ministro da Fazenda, Haddad, ele perdeu. A ala política ganhou. Tanto que o seu pronunciamento foi um pronunciamento político e não econômico. E como eu já tinha dito antes, o dólar a 6 está fazendo o quê? Refletindo em toda a indústria. É óbvio, porque se você compra matéria-prima, se você compra um insumo, muitos deles já são dolarizados, porque já estão no mercado internacional. Muitos você precisa importar. E o que aconteceu lá? O valor econômico já diz, com dólar a 6, nova onda de reajuste se alastra na indústria. Ora, se essa onda de ajuste de preço chegou na indústria, em breve
vai estar na prateleira. E como eu falei, aquele produto de um ciclo mais rápido, como o alimento, o sabonete, uso pessoal, papel higiênico, em que você compra o tempo inteiro, rapidamente esse preço chega para o consumidor, diferente de outros produtos que você demora mais a comprar. Então, olha só, ele já está falando com dólar a 6. Vamos lembrar, hoje o dólar já passou de 6,10. Então, o reajuste que a indústria está fazendo com dólar a 6, em breve ela vai ter que continuar esses reajustes se a caminhada do dólar continuar para cima. Porém, vai ter aquele que vai dizer, não, professor, peraí, o senhor está exagerando. Os números que a gente vê, PIB crescendo, desemprego é a menor taxa, salário aumentou, está tudo melhorando no país. O governo diz que a economia está boa, que está tudo funcionando. Mas olha só, quem é que dá esses números? Não é o IBGE, não é ele que transmite essa informação, não é ele que captura todos esses números e depois condensa eles para te dar o resultado final? E olha lá, servidores denunciam abusos, criticam gestão e pedem demissão do petista no comando do IBGE. Para os funcionários, Márcio Postman coloca em risco a autonomia e a credibilidade do Instituto como fonte confiável de dados estatísticos. Olha, se você aqui fora já percebeu que a coisa não está boa, que os números do IBGE não correspondem àquilo que você vê, que você observa, que você sente no dia a dia, os funcionários lá dentro, sim, os funcionários públicos que trabalham com ele, já não aguentam mais, porque perceberam que os números que saem do IBGE são simplesmente para agradar o governo. Eles não transmitem a realidade. Então, olha lá, quando o IBGE diz que a inflação está aumentando, não, a inflação já aumentou muito. Tanto é que, olha só, eu já falei isso aqui várias vezes, como pode a gente estar na menor taxa de desemprego se o seguro-desemprego, o número de pedidos de seguro-desemprego aumenta? Isso não é contraditório? Ora, se você tem pleno emprego, você tem que ter pouco seguro-desemprego. Se nós estamos em pleno emprego, como a gente pode ter uma taxa de seguro-desemprego cada vez maior? Não combina. A pressão econômica chegou nas indústrias. Isso a gente já viu com o aumento dos preços, com o aumento dos custos. Mas agora já começou a bater aonde? Na base. Na onde? No último ponto, que é demissão de funcionário. Então tá lá, a Cargill demitirá 8.000 pessoas ainda este ano. Então a indústria já começa a se adaptar que para 2025 ela não vai conseguir vender tanto. Então ela vai ter que cortar a produção. E, obviamente, o que ela faz? Começa a demitir funcionário. E você pensa que é a única? Não é não. Essa semana, o UOL também informa. Mitsubishi fecha a fábrica de motores e encerra a produção antiga da L200. Ou seja, já chegou na indústria a onda de demissão e vai começar a piorar em 2025. Se o governo não tomar um mote, uma posição econômica e não política, vai continuar deteriorando o fiscal. Com isso, o mercado passa a não investir. Vamos lembrar que agora até o Delta Bank diz para não investir mais no Brasil. Já tivemos bancos americanos rebaixando a nota do Brasil e agora um banco alemão. O gringo já olha para o Brasil com desconfiança e não quer mais investir no Brasil. O gringo tanto não quer investir no Brasil que em novembro, só no mês de novembro, tirou 3 bi da Bolsa Brasileira, reforçando a fuga em 2024, que já está chegando próximo a 60 bilhões de retirada de dinheiro do país. Ora, sem dinheiro de investimento, a economia não parece próspera para 2025. E o próprio Estadão aqui já começa a denunciar que o crescimento do PIB do Brasil ele não se sustenta. Está lá, o editorial. O foguetório do PIB, taxa de investimento pífia, de 17,6, mostra como é frágil o crescimento da economia. Sim, eu já fiz um vídeo mostrando o que é o PIB, que o crescimento do PIB pelo gasto do governo é o pior PIB possível. Ele é aquele aumento factual, ele é aquele aumento fictício, em que, exemplo, tudo que é gasto do governo é aumento de PIB. E eu já dei esse exemplo aqui e vou falar de novo. Ora, se tem 100 milhões em corrupção no governo, é um gasto, porque você pagou. Então você aumentou o PIB. E vê como é que esse PIB é ruim. E o Estadão já começou a dizer
esse PIB com investimento 17,6 não vai a lugar nenhum. E se os bancos estrangeiros, o investidor estrangeiro está retirando o dinheiro do Brasil, esse índice vai piorar para o ano que vem. Ou seja, a economia não mostra tendência de melhora. E como eu havia falado que o banco alemão já tinha classificado o Brasil ruim, está aí na CNN Economia dizendo: Lula 3 é Dilma 2, o retorno. Todo mundo já percebeu que esse governo é uma continuação do governo da Dilma na área econômica. A tendência é falência total, como aconteceu no governo Dilma. O estrangeiro não vai mais investir no Brasil. Deltas Bank já mostrou para os seus investidores o quão é arriscado investir no Brasil. Portanto, você que tem o seu negócio tem que começar a prestar atenção e começar a tomar atitudes para o que vem à frente. Então, para você que tem o seu pequeno negócio, que tem a sua empresa, que tem a sua indústria, uma dica que eu te dou é: veja a precificação do seu produto e do seu serviço, porque vai ser importante. Com essa variação de preço que nós vamos começar a ter em 2025, é importante que você tenha esses números em mãos. Trate isso com cuidado, faça a apreciação do seu custo de forma correta. É essencial que você verifique cada insumo seu, melhore suas compras, melhore o seu preço, mude de repente o fornecedor, procure no mercado alguém que tenha um preço melhor para te fornecer para que você continue competitivo, ok? Então, se você curte esse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu também precisa dessa informação, compartilha com ele que eu vou ficar muito grato. Querendo, se inscreve no canal para nos acompanhar e ver mais notícias a respeito. Querendo fazer uma sugestão, uma crítica, um comentário, ou até propor alguma matéria que a gente possa debater, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.